Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 10 do Morrendo no Dying Light 2. Continuamos exatamente de onde paramos. Alguém tinha desligado a energia e finalmente conseguimos religá-la. E agora iríamos voltar lá pro meio do túnel onde estavam o resto dos pacificadores. Agora eu vou voltar pra lá e vou ver simplesmente o Altos matando todo mundo. Cacete. Eu deveria virar visionário, velho. Minhas previsões se realizando. Vocês pagar pelo Lucas. Ainda é um capacho do Jack. Você acha mesmo que é isso que vai acontecer, tenente? A morte do Lucas foi só o começo. Você admite que mandou matar ele? Pra cima dele. Por que se importa com a morte dele? Não tá gostando do seu novo papel? Um novo status, desafios, possibilidades. Não mereço um agradecimento por ter possibilitado isso. Falou bonito, mas chega de besteira. Pode chamar, Heather. Que bom que finalmente se uniu Cala a a boca. nós. Mas devolve o que roubou de mim. Devolve a chave, moleque. Ou todo mundo morre. Porra! Heather! Estão esperando! Matem o cara! Vocês vão pagar pelo que fizeram! Tem um garotinho querendo fingir que é adulto. Mas ele não é adulto. É só um filhinho da mamãe. Eu quero falar sobre este momento. Pra cima dele. Heitor manda pra irem pra cima dele, mas ninguém vai pra cima do Alts, porque ele é Sigma. O Alts, não parando de ser Sigma, a todo momento começa a limpar a boca dele, mesmo que toda a cara dele esteja suja e feia. Era só pra mostrar que ele era o foda e que tava no controle. Porque só agora o cara decide algemá-lo e bater nele pelo amor. Alguém me responde por quê? Porque esse idiota jogou a droga do cacetete pro alto só pra pegar com as duas mãos. Isso não faz sentido, além de ser só pra mostrar que ele é o foda que consegue fazer tudo, velho. Porque era muito mais fácil e rápido ele só ter passado de uma mão pra outra. Mas ok. É só um filhinho da mamãe. Eu tô tentando parecer imponente toda hora e fazendo 1000 em 3 vezes por dia. Mas a única coisa que eu consigo fazer é morder a fronha. Esse momento foi pra mostrar que o Altos era o fodão, que ele tinha uns 28 centímetros e tal embaixo das pernas, mas pelo amor, coisa ruim. Infelizmente fomos mogados pelo Altos e agora temos que enfrentar um monte de renegados sem um terço da nossa dignidade por ter perdido pra aquele Sigma Alpha que faz 1000 em passe. Opa, que eu... Nossa! Toma! Toma! Sim, no meio da batalha com o soldado alto, acabamos meio que tendo uma transformação de zumbi super apelão overpower por alguns segundos. E mogamos todos os soldados do Altos, assim como o Altos fez com a gente. Vingança! Acordamos pela terceira vez e agora estávamos de volta à sanidade. E precisávamos roubar de volta a chave do EGE do Altos que estava na fábrica de carros. Agora temos uma das partes que eu mais considero legal de se passar pela belíssima vista da cidade em volta de mim. O céu limpo e bonito, né? Nesse verão quente, bora pegar uma praia? Conseguimos chegar na fábrica de carros sem grandes dificuldades, e lá também estava cheio de renegados e soldados do Altos.
Foi uma luta longa e meio chata, mas consegui. Eu matei todo soldado do Altos e agora tá na hora de fazer parkour. E se tem algo que eu descobri agora que me ajudou bastante durante todo o jogo, foi que a habilidade de correr rápido também te permitia saltar alto, mas isso eu já sabia. Só que eu não preciso dar toda uma corrida rápida para conseguir ter o salto mais longe, eu só preciso apertar rapidamente o botão de correr ainda mais rápido e pular logo em seguida, que já conta como um pulo longo. E isso me permitia poder saltar bem mais longe do que eu deveria, facilitando para eu poder pular algumas poucas partes de parkour. Shhh, achou aí. Aliás, qual é o endereço da casa do Thomas B? Eu também não sei. Cadê ela? Você? Eu já te matei uma vez. Desta vez eu vou fazer direito. Você é um dos meus... Interessante. Ótimo. Antes de te matar, você vai ter uma chance de testemunhar algo espetacular. Tudo que vai e volta. Voltamos ao nosso ponto de partida. Agora, testemunhará algo que entrará para a história. História? A gente tinha 5 anos! Você torturava crianças! A gente era criança! Fez parte de uma coisa grandiosa. E você deve a mim por ainda estar vivo. Por ser mais forte que os outros. Especial. Por ser mais forte do que eu jamais imaginei. Porém, um tanto quanto eu. Suas últimas palavras. O que você fez com a minha irmã? Irmã? O que você fez com a minha? Aiden, você tá vivo. Flechada, eu quero um arco e flecha. Corre! Corre, é só acertar um na cabeça. Rapaz, maluco, esse cara faz muito mil, hein, velho. Que isso? A cada 2 palavras ele tem uma leve pausa. Saudade do Vaz do primeiro jogo. Ele conseguia ter o mil sem nem precisar tentar fazer. Ele tinha aura mesmo sendo careca. O cara era foda mesmo sem ter um dos braços. Enquanto esse aí tem 2 braços, mutação genética e apelão pra cacete. Mesmo assim é um lixo. Um lixo que fala grosso. E também com muitas pausas entre cada mísera palavra. E sempre tem que soltar alguma frase de efeito ou dramática, porque ele é foda. Agora rola uma puta perseguição, porque o Waltz acabou pelo visto perdendo o controle da infecção dele e está correndo desesperado atrás da gente e atrás da chave. Enquanto isso, o franco-atirador tá tentando nos guiar pra fora daqui. Só que o foda é que esse franco-atirador sempre que passa por uma porta fecha e a gente tem que abrir, mas isso aí é só uma enganação pra mostrar que é uma tela de loading. Malditas telas de loading disfarçadas de portas. Mas é melhor do que se a tela só ficasse escura mesmo e a gente só tivesse que esperar uma tela de loading normal. Mas precisava mesmo ter 1 bilhão de portas fechadas pelo caminho. Olá! Nossa, velho. Mia, é tu? Errado mais uma vez, Thomas. O destinal foi você ter colocado uma meta e ter cantado meu pode pequeno falar. Guaraná. Ah, tá. Quem é você, camarada? Hayden, e você? Por que tá me ajudando? Mostra o braço. Anda. Eu não mordo. Só de leve. Safada. A gente tem algo em comum. Eu também fui uma das cobaias daquele maluco. Agora somos apresentados a uma das personagens que mais vai aparecer, infelizmente. Eu pensava que ela era simplesmente a irmã do Aiden, só que tinha se esquecido disso. Mas não, realmente ela não é nossa irmã, o nome dela é Lawan. Assim como a gente, ela também foi parte dos experimentos do Waltz. E assim como eu não gosto do Waltz, eu odeio tanto quanto a Lawan. Na realidade não, a Lawan eu odeio ainda mais. E com o passar da gameplay dos episódios, vocês vão ver por quê. A gente bate um rápido
outro papo sobre cada um e ela fala que tem uma lista. E pelo amor, o jogo dá muita ênfase nessa lista dela, mesmo ela não significando porra nenhuma. Ela tem uma lista de quem ela quer matar, é só isso, só que simplesmente esse assunto fica voltando toda hora. Ela falou que nessa lista tá muita gente, incluindo o Waltz, o Hakon e um tal de Carniceiro. E não, a gente não sabe quem é o Carniceiro, mas a gente deveria saber porque ele é a droga do líder dos renegados. Mas a gente só vai descobrir isso de verdade mais pra frente porque o jogo não explica agora, nem explicou antes. Sendo que ele deveria ter pelo menos falado que o Carniceiro era o líder dos renegados. E mais pra frente no jogo, o Carniceiro vai trocar de nome outras 2 vezes e o jogo não vai explicar que é a mesma pessoa. Ele só vai falar o nome. Já falou que quer morder e tal. Falou que... Rapaz, assim? Do nada caiu duro no chão? Ei, tá aí? Sim, já vou. Nossa, achei que você já era. Eu deixei esse momento porque é a coisa mais ilógica do mundo. Simplesmente ela fala pra gente seguir ela, a gente desmaia, levanta e age como se nada tivesse acontecido. Eu sei que é uma tela de loading pro jogo carregar a continuação, mas velho, isso foi muito aleatório. Pelo menos, sei lá, colocava mais uma porta do que só a gente desmaiando e do nada. E é muito engraçado porque ela nem liga, a gente desmaia, ela não vem nos ajudar, sendo que ela tava na nossa frente e só aparece em outro ponto mais pra frente. E o protagonista liga ainda menos, ele cai duro no chão, acorda e fala, tô bem. Onde você conseguiu isso? Você conhece o Dylan? Quê? É, exatamente quem? Quem é a droga do Dylan? Fiquei me perguntando isso por um tempo. E eu demorei bastante pra lembrar que o Dylan é aquele cara lá do início que nos deu a chave do EGE. Agora descobrimos um pouco mais da história sobre o que aconteceu. Aparentemente o Lucas, o líder dos pacificadores, junto com o Dylan, encontraram a chave do EGE. E como o Walt estava atrás dessa chave, eles decidiram fugir da cidade. Como já sabemos, o Lucas foi morto pelo Hakon, que é um servo do Walt. Enquanto o Dylan, bom, a gente viu ele morrendo, né, e nos entregando a chave, falando pra gente encontrar essa tal de Lawan, que é essa pessoa chata e horrível que tá na nossa frente. Só que ela falou pra gente continuar com a chave por enquanto. Pelo amor, vá se lascar, Lawan, eu vou soltar meu ódio, todo meu veneno contra você durante os próximos episódios. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever pra ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 11 do Morrendo no Dying Light 2 e continuamos exatamente onde paramos, infelizmente tendo que ver a Lawan. E algo inesperado acontece, porque a luz e a energia do metrô voltaram. E acreditavam que isso era impossível, afinal estava há mais de 15 anos sem ser ligada. E enquanto a gente segue a Lawan, a gente consegue ver que a luz das coisas estão voltando aos poucos. Olha, Aiden, elas voltaram. Tá vendo, Aiden? Tá vendo isso? É lindo! Ai, eu não acredito. A gente encontrou. Tem alguma coisa errada. Não. Que porra tá acontecendo? Então esse é o olho de peixe. Como chegamos lá? O olho de peixe vai esperar. Vai te catar, mulher. Tamo aqui jogando sei lá quantas horas, quantos episódios pra ir naquele maldito olho de peixe. Tu fala que vai ter que esperar? Bom, eu não sou eletricista, nem mecânico, nem engenheiro, mas acho meio difícil acreditar que uma cidade inteira que ficou no escuro por 15 anos iria religar de volta. Mas eu não sou eletricista, então, né? Vai que sim, aconteça isso. A Lawan nos entrega uma mochila, que é na realidade um velho parapente. E essa é a mais nova mecânica desse jogo, que meio que substitui o gancho lá do primeiro. Nossa, que saudade do gancho. E com esse parapente eu tenho a incrível habilidade de planar no ar. E é uma habilidade bem útil, mas nesse início, pra falar a verdade, não curti nem um pouco. Porque além de planar muito pouco, quase virando uma queda livre mais lenta, simplesmente ele gasta muita estamina de uma vez só. Então eu realmente só consigo usar por 10 segundos ou menos. Mas com o tempo eu vou me acostumando com a mecânica do parapente e também vou evoluindo ele e evoluindo minha estamina. A Lawan começa a teorizar que foi o Waltz que ligou toda a energia com aquela chave do EGE lá na fábrica de carros. Só que o motivo dele ter feito isso ainda está oculto pra gente. Continuamos fazendo tutorial de como usar o planador.
pacificador. E também descobrimos que nos telhados tem alguns dutos de ventilação que soltam ar bem alto pro céu. E eles nos ajudam a ter mais impulso. Também, caso a gente fique em cima deles, a gente pode ligar o planador neles para ir um pouco alto e também continuar usando o planador. Mas velho, nesse início de jogo o planador é muito lento e muito chato de ser usado. Nos separamos da Lawan porque tem duas fábricas de eletricidade que temos que olhar, e ela foi em uma enquanto eu vou na outra. E agora estamos oficialmente livres pelo mapa para poder ir para onde a gente quiser. E sobre esse segundo mapa eu tenho algumas coisas a comentar. A primeira coisa é que é quase obrigatório conseguir usar bem o parapente, porque como são prédios bem altos, simplesmente não dá para só ir andando, só se eu quiser ficar correndo no chão, só que isso é muito lento e muito chato. O problema é que nesse início, sem as evoluções do parapente, é muito ruim usar ele também. Então o início desse segundo mapa é muito chato e muito ruim de se fazer. E só depois que eu evoluo o parapente no máximo e também consigo um outro acessório, aí sim que explorar esse segundo mapa fica uma das coisas mais divertidas do mundo. Mas até lá tem pelo menos mais uns 90 episódios de puro sofrimento e tortura para conseguir usar esse maldito parapente de forma decente. Chegamos na subestação de energia e lá encontramos alguns pacificadores que não nos conhecem por sorte. E dissemos que sim, podemos ajudá-los a ligar a subestação de energia porque viemos pelo mesmo motivo. E pra falar a verdade, eu gostei muito da interação desses três porque é muito engraçado eles juntos interagindo. E é uma pena porque a gente nunca mais vê esses três juntos. Antes que pudéssemos entrar na subestação de energia, apareceram alguns renegados e eu até agora não falei muito sobre eles, né? É simples, é porque o jogo também não falou. Estamos até agora sem entender direito o que cacete são os renegados, mas resumindo, são soldados do Waltz e do Carniceiro. E eles são meio que um grupo bárbaro que é meio que o contraparte dos pacificadores. Eles estão aqui exclusivamente para tentar causar o caos e a dominação mundial, blá 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 blá. Resumindo bem, pessoal de azul é os pacificadores, time do bem. Pessoal de vermelho são os renegados, time do mal. Depois de matar todos os renegados, entramos na subestação e agora temos mais um tipo de puzzle. E no caso é simples, é ligar fio A no fio A vermelho. Não é muito difícil e não aparece muito, mas mesmo assim eu não gosto. Foi um trabalho bem chatinho, porque aqui é um local bem grande, mas eu consegui facilmente resolver o puzzle, porque não era difícil, era chato mesmo. Eu não gosto desse puzzle de fiozinho, eu odeio ele, não vou mentir pra tu. Ah, mas por que você odeia? Porque eu odeio, apenas isso, eu só não gosto. Essas subestações de energia funcionam igual às estações de água lá na velha Villedor. Quando eu consigo fazer funcionar, eu posso escolher se eu dou o local pros pacificadores ou apenas pros sobreviventes, e dependendo da minha escolha eu ganho mais coisa de alguma coisa no mapa. E eu não peguei muitas vezes durante minha gameplay esses lugares e tal de sobreviventes e pacificadores, mas sempre que eu pegava eu escolhia os sobreviventes porque parecia mais interessante pra mim. E agora sim, família, eu finalmente tenho uma das coisas mais importantes desse jogo, um arco e flecha, aleluia, jogo, aleluia. Então eu vou testar o arco e flecha num zumbi e percebo algo muito preocupante. Headshot não mata? Headshot não mata? Ah, velho. E ainda gasta estamina? Exatamente isso, headshot não dá mais hit kill na hora e o arco flecha ainda faz questão de gastar minha estamina. Algo que não acontecia no primeiro jogo, velho. No primeiro jogo o arco flecha era incrível justamente por ser headshot mortal. Ele não gastava estamina a rodo. Velho, tem momentos nesse jogo que eu tento usar o arco flecha e simplesmente acumula a flecha na cabeça dos zumbis. E eles não morrem, o arco flecha se tornou um lixo, um completo lixo. Aí você pensa que pelo menos as flechas modificadas ajudam, né? No primeiro jogo a flecha explosiva era simplesmente sensacional, incrível, não podia sair sem, né? Uma flecha explosiva. Uma unidade de flecha explosiva foi o que eu usei nesse maldito jogo inteiro. Depois nunca mais. E mesmo pegando arco e flechas melhores, eles continuavam sendo incrivelmente horríveis e ruins. E eu desisti completamente de usá-los e parti para outra estratégia que com o passar do tempo ela vai se mostrando muito eficaz. Finalmente eu consegui evoluir bastante para pegar uma das habilidades que eu mais gostava no primeiro jogo. Que no caso era a habilidade de poder pular sobre inimigos e
zumbis. Essa habilidade era muito útil no primeiro jogo e eu conseguia usar em quase qualquer momento que eu quisesse. E no primeiro jogo era uma habilidade que eu pegava bem no início, só que aqui demora um pouco mais para eu conseguir pegar. E sim, essa habilidade mesmo no segundo jogo continua incrivelmente útil, até um pouco mais útil, porque ela consegue me jogar ainda mais alto que no primeiro jogo. Graças a isso eu consigo fazer algo muito legal, mas só vai acontecer de verdade bem mais pra frente. Finalmente chegamos no olho de peixe, lá encontramos a Lawan novamente e o pai dela. Quem cuida dela, eu sei lá, esse cara não tem tanta importância assim de verdade na história, podemos esquecê-lo. Daniel, sai fora, seu imbecil. Sim, eu tomei uma sarrada no ar e eu não entendi nada. A Lawan decidiu nos apresentar o Frank, que aparentemente era um cara foda, que fez muita coisa foda, que salvou todo mundo do olho de peixe, ele era foda. Bom, então, aparentemente ele pegou depressão e virou apenas um bêbado com barriga de chope depois de algum acidente que aconteceu numa estação de TV. Pelo pouco que é contado nesse momento, ele era líder dos vigilantes noturnos e tentaram ir pra estação de TV e todo mundo morreu e só sobrou ele. E também teve um traidor nesse meio, só que, né, a gente não sabe de nada. O Frank, com sua depressão, infelizmente não quer nos ajudar. E pra piorar tudo, aparentemente os renegados estão atacando o olho de peixe. Agora precisamos defender o nosso lugar que acabamos de chegar. Não sei como a droga dos renegados apareceram sem ninguém reparar. Afinal, o olho de peixe meio que fica numa estrutura que não dá pra você entrar sem pelo menos umas 20 pessoas tiverem. Mas né, eles entraram, uma gangue inteira dos renegados apareceu e agora temos que matar todos. Os caras estão tão determinados a destruir o olho de peixe que eles simplesmente fizeram meio que um lança-mísseis caseiro. E agora eu tenho que ficar indo em prédio destruir esse lança-mísseis caseiro. E apesar de ter morrido várias vezes, foi divertido essa parte, porque me obrigou a aprender a usar um pouco melhor o parapente, já que tinham prédios muito longe que não dava pra ir só pulando de um canto pro outro, e eu realmente precisava usar ele pra ir mais longe e mais alto. Acabamos quase morrendo, mas somos salvos por um tal de Jack Matt. Como ele parece estar mandando aqui nas paradas, perguntamos pra ele sobre como chegar num terminal do EGE, porque é lá onde talvez esteja informações sobre mim e a Lawan e os experimentos do Waltz. Mas antes de responder nossa pergunta, ele nos pergunta de onde nós somos, porque ele não reconhece a gente e a gente admite que é um peregrino e veio de fora das muralhas. E ele começa a falar umas coisas que me deixam meio tenso, né? Ele começa falando que se a gente veio de fora das muralhas, a gente teve que passar pela velha Villedor. E acaba contando que acabou perdendo um tenente lá e que o Heitor, o que virou o líder, também morreu e nos pergunta se a gente sabe algo sobre. E eu, quase suando frio na bunda, falei que não tava sabendo de parada nenhuma e que tava envolvido com essas paradas não. Eu tava meio pensativo, acreditando que em algum momento na história ele iria descobrir que foi a gente que fudeu com tudo lá em Velha Villedor. Mas não, ele em nenhum momento descobre isso durante toda a minha gameplay nesse jogo. Aí eu não sei se é porque eu escolhi alguma rota que me levava por coincidência não ser descoberto, ou se os criadores só decidiram esquecer essa possível trama. O importante é que ele nos revela que tem um soldado dele que pode saber alguma coisa sobre instalações do EGE. E agora nossa missão estava clara novamente, encontrar o tal soldado para ir lá para as instalações do EGE.